aplicar o texto de Malaquias 3 de maneira literal e direta à igreja moderna, à igreja de hoje, sem considerar que, primeiro, nós estamos vivendo sob a nova aliança e não sob a lei de Moisés, sem considerar que não existe mais um templo físico ou um sacerdócio levítico, e sem considerar que o propósito do dízimo era social e comunitário, e não institucional, como tem sido praticado. Fazer isso, aplicar o texto de Malaquias 3 de forma literal, é distorcer e usar a palavra de Deus como ferramenta de manipulação financeira. Acho que eu estou me empolgando aqui e minha garganta está secando. Então tenham paciência comigo. Presta atenção. Você faz parte de uma igreja local, uma comunidade local? Glória a Deus, maravilha. Contribuir com essa igreja local que você frequenta, é legítimo e é necessário. Quando você acredita genuinamente no trabalho que essa igreja realiza. Só que o Evangelho nos ensina que não existe um templo feito de pedras, de tijolos, ou um depósito do templo, um depósito físico para onde o dinheiro deve obrigatoriamente fluir. Jesus declarou para a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, o seguinte: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O apóstolo Pedro reforça essa realidade na sua primeira carta, no capítulo 2, versículos 4 e 5. À medida que se aproximam dele, de Jesus, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Ou seja, o templo agora somos nós, as pedras vivas que Pedro fala aqui. Portanto, sustentar a obra de Deus significa, primeiramente ou primordialmente, prioritariamente, cuidar das pessoas e abençoar o próximo. Seja através de uma estrutura comunitária ou diretamente a quem precisa. Esse negócio que o dinheiro tem que passar pela igreja para ser uma bênção, para ser abençoado, é mentira. Você pode separar a sua parte, o seu dízimo, a sua oferta, a sua primícia, algum valor que Deus colocar no seu coração e entregar diretamente para alguém que está precisando. E eu tenho feito isso. A contribuição não deve ser uma mensalidade de clube, sabe? Para manter privilégios eclesiásticos. E não deve ser uma taxa para financiar o luxo de representantes religiosos. Porque, infelizmente, na maioria das igrejas, o que tem sido feito é isso. As pessoas distorcem a palavra, o contexto da palavra, e constrangem as pessoas de uma forma que elas se sintam obrigadas a dar ali o seu dízimo, a sua oferta, simplesmente para sustentar
um império, para criar uma mega corporação, né? E os templos vão se tornando cada vez maiores. Tem igreja que se reúne em estádio, né, em ginásio, de tão grande que ficou. Eu tive uma experiência, uma pessoa compartilhou comigo, uma pessoa que faz parte de uma igreja que eu não vou falar onde né? Eu já estive em igrejas no Brasil inteiro, mas a pessoa falou que um dia o pastor subiu no púlpito e falou assim: irmãos, eu quero agradecer aqui pela generosidade de vocês, porque a igreja está com 1 milhão na conta. E isso é fruto das contribuições de vocês. Amém. Tem 1 milhão na conta? Se ele for bem administrado, glória a Deus por isso. Se for para distribuir entre aqueles que precisam, né, entre aqueles que necessitam. Mas esse irmão estava me contando que um dia chegou para o pastor e falou assim: pastor, tem um irmão lá na minha célula que está desempregado. Eu queria ver se a igreja podia fazer uma cesta básica, uma grande cesta básica para ele, enquanto ele passa por esse momento de transição. Ele está desempregado, ele tem crianças em casa. O pastor, que havia dito que a igreja tem 1 milhão guardado, falou assim: façam vocês da célula uma vaquinha e deem para esse irmão. Porque o dinheiro da igreja nós não podemos mexer. Ele está destinado para outras coisas. Para a reforma do templo, para comprar o lote ao lado. Tá vendo, irmãos, a incoerência? Tiago, capítulo 1, verso 27, define a religião de uma forma muito clara. A verdadeira religião. Tiago escreveu assim, olha: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. O apóstolo Paulo nunca menciona o dízimo como obrigação para os cristãos. Em vez disso, ele fala extensivamente sobre generosidade voluntária, motivada não pela obrigação, mas pelo amor e pela gratidão, não pela lei ou por causa do medo. Em 2 Coríntios, capítulo 9, nos versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo estabelece o princípio fundamental da contribuição cristã. Ele diz assim, olha: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Presta atenção nesse texto. Conforme determinou em seu coração. A decisão de quanto dar é pessoal, é consciente e é voluntária. A paz do Senhor, irmãos. Se esse vídeo chegou até você, eu creio que isso não foi por acaso. Talvez Deus esteja te chamando para dar um próximo passo na sua caminhada de fé. Meu nome é Edivaldo Oliveira, eu sou pastor, teólogo, escritor e conferencista. Eu também sou o criador do canal Minuto com Deus, que está no ar há mais de 10 anos. Há muito tempo eu tenho observado uma coisa: pessoas que amam a Deus, mas que vivem cansadas, ansiosas e sobrecarregadas em áreas importantes da vida. Muita gente ora, lê a Bíblia, frequenta a igreja, mas vive no limite emocional. A pessoa ama a Deus, mas não consegue ter uma vida organizada. E isso acaba afetando os relacionamentos, as emoções que ficam desgovernadas, as finanças que acabam vivendo na base do improviso.
E eu quero te dizer que o problema não é falta de fé. Jesus disse em João 10, no versículo 10, que veio para nos dar vida e vida em abundância. Vida abundante não é uma promessa vazia, é o resultado de uma vida alinhada aos princípios de Deus. Deus é um Deus de ordem, de processo e de crescimento. E foi pensando nisso que nasceu o método Vida Abundante. É um treinamento prático, estruturado e bíblico, criado para te ajudar a alinhar sua vida espiritual, emocional, relacional e financeira à vontade de Deus. Não é autoajuda, é Bíblia aplicada à vida real. Dentro do método, você vai aprender a fortalecer sua vida espiritual, governar melhor suas emoções, construir relacionamentos saudáveis, organizar sua vida financeira com princípios bíblicos. Tudo isso de forma clara, prática e no seu ritmo. Eu não estou te prometendo uma mudança instantânea, não é fórmula mágica, mas você pode viver uma transformação consistente à medida em que você aplica os conhecimentos do método. Quando a raiz do problema é tratada, os frutos aparecem. Mais clareza, mais paz, mais direção, mais equilíbrio. Se enquanto você me ouvia, alguma coisa falou forte aí dentro do seu coração, não ignore. Logo abaixo desse vídeo tem um link para você se inscrever no Método Vida Abundante. Clica nesse link, faça sua inscrição e comece hoje mesmo essa jornada de crescimento e transformação. Que Deus te abençoe ricamente. Eu espero caminhar com você nessa jornada.